Olá, pessoal. Vão entrando. Hoje o assunto é complexo, até para os advogados. Olá, doutor Guilherme. Olá, dona Dirce, minha sogra querida. Olá, meu amor. Meu assessor hoje na live. Vamos aguardar a doutora Andréia entrar. Ela que é especialista aqui de SECO. Olá, doutora Andréia. De SECO Fundo Rural. Tem até um e-book sobre o tema. Vamos lá, já vamos chamar a doutora Andréia. Tem que abaixar aí o volume, senão vai dar. Vamos ver se vai dar certo. Conectamos. Olá, doutora. Deu certo, não vamos nem elogiar muito. É verdade, porque a A nossa internet iluminação no Brasil e o áudio tá legal para você? tá bom, para mim tá bom. Vamos ver, pessoal, o que responde, se o áudio tá bom. Estão me escutando, estão escutando a doutora. E aí, doutora? E Tudo corri, certo? porque 5 horas da tarde é um horário que ainda é útil, né? Com E certeza. aí a gente é acostumado a ver as lives anoitecendo. Aí eu falei, não, hoje eu tenho que ser mais rápida. Tem que se organizar, né? Aí tá à noite já, né? Aqui tá de dia ainda. Sim, aqui já tá anoitecendo. E aí é quente, né? Super quente. Depende, né? Há controvérsias. Eu sou muito friorenta. Ah, é? Aqui a minha cidade é Demais. muito fria. Palmas, né, no Paraná, é bastante fria. Eu não vivo num lugar muito frio durante muito tempo. Mas eu acho que é Ah. adaptável, né? O ser humano A gente acostuma, né? é, Tem que acostumar, vai fazer o quê? exato. Ficar intocado? Não dá. É. Vamos esperar o pessoal entrar. Já vamos iniciando. Vamos falar do Fundo Rural hoje, um tema bastante Então, controverso, complexo, com muitas muitas, muitas polêmicas que a gente muito, sabe que existe, mas não sabe de onde que vem. exatamente. Uhum, bem isso. Mas a doutora dissecou, né, o Fundo Rural, então é a melhor pessoa para. É. Você sabe que é tanta coisa que eu fui fazer os tópicos para não esquecer nada. Eu falei, meu Deus do céu, porque são muitos detalhes, são muitas polêmicas, reflexos da polêmica central, Exatamente. né? Até advogados têm muitas vezes dificuldade, né, para entender todo esse histórico. Houve Sim, não é fácil. muitas Eu fui decisões com atrás de atenção. colegas Uhum, para tentar entender. Aí chegou um ponto que eu peguei todos os acórdãos e fui ler para poder juntar, fazer um quebra-cabeça da onde que vinha os entendimentos, sim, porque senão não faz uma lógica na nossa cabeça, né? Imagina, nós que trabalhamos direto com o produtor rural, ele nos questiona um assunto que ele nos considera a pessoa que vai dar solução para ele e nós não sabemos explicar para ele. não dá, Não dava, não dá. Tem que entender. não dá. Tem que encontrar, tem que entender para poder conseguir explicar para ele, né? Com certeza. E E melhor isso faz orientar. parte do nosso trabalho, Sim, né? Faz parte. isso aí. O Albenir, É, tudo bem, doutora? ó, só Vamos lá. prestigiando a nossa live. Uhum. Então vamos lá, doutora. Vamos iniciar. Já tem Vamos.
o público, o pessoal vai mandando aviãozinho para que ninguém perca essa live que, né, vai ser cheia de conteúdo. Então, vamos lá. Eu quero primeiramente agradecer a doutora Andréia Ribeiro, que é a idealizadora do Direito em Movimento, por ter aceitado o nosso convite, né, nessa série que nós estamos fazendo do Conversa com o Especialista. Então, muito obrigada por ter aceitado. E então, hoje o nosso tema é Fundo Rural, origem e suas controvérsias. E para abordar esse assunto, contamos com a presença da doutora Andréia Ribeiro. Ela que é advogada, consultora jurídica e palestrante nas áreas do direito agrário e assuntos do agronegócio, graduada em Direito, técnica em transações imobiliárias, especialista em direito imobiliário, especializanda em direito registral e notarial, com atuação no direito agrário e assuntos do agronegócio, membro da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários, membro também da CNMAU, Comissão Nacional das Mulheres Agraristas, da UBAL, idealizadora do site jurídico Direito em Movimento, www.direitoemmovimento.com, inclusive tem muito conteúdo lá, acessem. Articulista do portal jurídico Jus Brasil, articulista da revista Prática Jurídica da editora Consulex, ano 2013 e 2016, coautora na obra Agronegócio, Direito e Interdisciplinariedade do Setor, de 2019, da editora TOT. Bom, vamos lá, vamos introduzir então o tema, dar uma visão geral, né, do que é. A questão que nós trataremos hoje é popularmente conhecida como Fundo Rural, Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, termo que já não mais existe, né? O termo correto é Contribuição Previdenciária Rural. Tema bastante complexo, como a gente já frisou, que sofreu muitas alterações desde a sua implementação, alterações por diversas legislações, por emenda constitucional, bem como muitas decisões conflitantes que deram diversas interpretações ao texto legal e que confundiram os contribuintes acerca de muitos pontos, como, por exemplo, se questionaram acerca do recolhimento, se era devido ou não, porque houve uma decisão que declarou constitucional e depois outra que declarou inconstitucional o recolhimento. Enfim, alguns não aderiram ao programa, ao PRR, né, proposto em 2018. Muitos se perguntaram como realizar o recolhimento depois dessa lei de 2018. Então, nós falaremos desde o surgimento, né, dessa contribuição, chamada popularmente por Fundo Rural, todo o histórico, para que a gente possa entender de uma vez por todas, né, esse cenário e até a atualidade. Falaremos também como atualmente está a contribuição, quais são os pontos, né, de atenção que o produtor rural, empresas rurais, advogados, contadores devem se ater. Eu espero, o tema é bastante complexo e é extenso, espero que em uma hora a gente consiga, né, falar bastante coisa. Eu passo então a palavra já de antemão para a doutora Andréia, para suas considerações, e eu já faço o primeiro questionamento. Qual é a origem do Fundo Rural? O que é o Fundo Rural? E o que motivou toda essa celeuma em torno da contribuição? Seja bem-vinda, doutora Andréia, sejam todos bem-vindos. Doutora Ana, muito obrigada. Uma apresentação brilhante. Eu quero agradecer o convite. Quando você entrou em contato, eu até comentei que eu estava com reforma na minha casa, né? Então eu precisei jogar para frente e pela paciência também. Essa questão do Fundo Rural, a gente precisa contextualizar. Por quê? Porque não adianta nós pegarmos o problema de hoje só e tentar resolvê-lo tão somente. Porque as dúvidas, elas persistirão.
E aí nós ficamos, por vezes, repetindo coisas que ouvimos sem ter certeza do que estamos falando. E como técnicos não podemos, né? Exatamente. Eu vou contextualizar no tempo para ficar mais fácil. Então, eu espero me fazer entender, porque na nossa cabeça é tudo muito claro, né? Quando nós vamos explicar é outra história. O Fundo Rural, ele nasceu em 1971. Existiam, na ocasião, duas previdências, a Previdência Urbana e a Previdência Rural. A Previdência Urbana, ela era com base na folha dos empregados e a Previdência Rural com base na comercialização. E tudo caminhava desse jeito. Com o advento da Constituição de 88, foi criado o Regime Geral da Previdência Social. Nesse Regime Geral da Previdência Social, as previdências se uniram, a rural e a urbana. Contudo, as fontes de arrecadação permaneceram distintas. E foi nesse momento que mudou o nome de Fundo Rural para Contribuição Previdenciária Rural, que não pegou, né? Porque até hoje, estamos em 2020 e tratamos ela como Fundo Rural. Pois bem, em 92 foi publicada a Lei 8.212. Essa lei, ela veio normatizar o que dizia a Constituição Federal sobre a criação de um regime geral da Previdência. Então, ela veio dar as diretrizes. E o que essa lei ela falou, no que nos interessa, né? Ela falou que o produtor rural, pessoa física, ele iria contribuir com base na produção, comercialização da produção, 2,1%, salvo engano. E sobre os produtores rurais com empregados, ela não mencionou nada, ela não falou nada, foi omissa. No ano seguinte, em 92, foi criada a Lei 8.540, que dava várias diretrizes a respeito da Previdência e veio justamente, dentre outras coisas, para normatizar algumas coisas que ficaram ali nebulosas. E o que ela disse? O que essa lei disse? Ela disse que o produtor rural, pessoa física, ele iria contribuir com base na ele iria contribuir com base na comercialização. Produtor rural, pessoa física com empregados, iria contribuir com base na comercialização, 2,1%. E o produtor rural, pessoa jurídica, com empregados, contribuiria com base na comercialização com 2,7%. Então, ela veio resolver o problema dos produtores rurais que tinham empregados, que estavam recolhendo até então, com base no artigo 195, os 20% sobre a folha de empregados. Pois bem, ao primeiro momento, parece que está tudo resolvido, né? A Lei 8.540 veio, normatizou, regularizou o que estava errado ou o que estava faltando na Lei 8.212, contudo, na prática, não foi bem assim. Por quê? Primeiro, porque ela era uma lei ordinária. Ela deveria ser uma lei complementar. Mas não só por isso. O que aconteceu na prática é que o produtor rural, pessoa física, ele permaneceu contribuindo com base no artigo 195 da Constituição, que é com base na folha dos empregados, ou seja, contribuía com o recolhimento de 20% e passou a recolher com base na comercialização também, nos 2,1%. Então, viu-se com o tempo que o produtor rural estava suportando uma carga tributária, uma bitributação. Só que isso, quando nós falamos, é tudo muito claro, né? Mas no meio de acontecendo 200 mil coisas, para se chegar nesse entendimento de que de fato era uma bitributação, demorou, né? Pois bem, deixa eu ticar aqui que eu fiz uma colinha para eu não esquecer de acompanhar o meu raciocínio e não perder nenhum detalhe. Em 1998, foi criada a emenda constitucional, foi
foi promulgada a Emenda Constitucional 20 de 98, né? Que posteriormente virou uma lei, a Lei 10.250 alguma coisa, 10.256, salvo engano. Pois bem, essa lei, o que ela fez? Ela bateu o martelo de que o produtor rural, pessoa física, ele iria contribuir com base na produção, na comercialização da produção, e não sobre a folha, não sobre os 20%. Ou seja, já clareou tudo, clareou, né? Menos mal, menos uma oneração para o produtor rural. Em 2002, o frigorífico Mata Boi, quem nunca ouviu falar do julgado do Mata Boi? Eu acho que quem entra no agro e ouve falar sobre o fundo rural, provavelmente vai ouvir falar do julgado do Mata Boi, né? Eles entraram com uma ação contra a União para não recolherem o fundo rural, alegando algumas inconstitucionalidades. Isso em 2002. O julgado, o recurso, ele foi julgado no STF em 2010, que foi o julgado que entendeu pela inconstitucionalidade. Pois bem, esse julgado, doutora Ana, ele não teve repercussão geral, ou seja, ele tinha efeito entre as partes, ele não tinha efeito geral. Em 2011, foi ratificado por um outro recurso, que o STF julgou no mesmo sentido, dando repercussão geral. Mas o recurso que ficou mais conhecido, porque foi o primeiro, foi o do Mata Boi, né, que foi o que deu mais impacto, porque apesar dele não ter tido repercussão geral, todo mundo começou a se nortear nele, né? Para que eu vou fazer assim se quando chegar lá o entendimento vai ser assado? Então, eles começaram a se nortear nele. Pois bem, eles julgaram a inconstitucionalidade. Importante a gente entender, na verdade, eu acho que um dos pontos principais aqui é isso. Entender os motivos pelos quais foi declarada a inconstitucionalidade em 2010 e os motivos pelos quais foram declarada a constitucionalidade em 2017. Porque quando nós ouvimos assim, mas como que ele muda de opinião? Como que uma Corte Suprema de um país ela muda de opinião do nada? É o que nós ouvimos, era o que eu ouvia, e é um absurdo se a gente pensar de modo simplista assim, não dando razão para a STF, mas querendo achar um motivo, né? Bom, eles justificaram, fundamentaram a inconstitucionalidade do Fundo Rural em 2010 com base na falta de respeito ao princípio da isonomia, porque o produtor rural ele estava suportando uma carga tributária muito maior do que na verdade, o empregador rural. O produtor rural, o empregador rural, ele estava suportando uma carga tributária muito maior do que o empregador urbano. Isso não se pode aceitar. Para além disso, a Lei 8.540, que nós conversamos lá atrás, era uma lei ordinária. Ou seja, uma lei simples que não pode criar um fato gerador, não pode criar uma forma de contribuição. Mas esse vício de forma, ele foi considerado, mas ainda assim não foi o principal. Por quê? Porque além desses dois argumentos, da falta de respeito ao princípio da isonomia e pelo vício de forma da Lei 8.540, o STF ele justificou a inconstitucionalidade lá em 2010 pelo fato de falta de previsão constitucional. Por quê? Porque o artigo 195, a redação original do artigo 195, ela não trazia a previsão de contribuição com base em receita. E o rol do artigo 195, ele é taxativo. Ou seja, não dá para inventar, supor coisas ali. Então, o STF falou, não, é inconstitucional. Por quê? Porque
tem vício de forma na Lei 8.540, fere o princípio da isonomia dos empregadores entre urbanos e rurais, e porque não tem previsão constitucional. O artigo 195, ele é taxativo e não traz a receita, a palavrinha receita, como forma de contribuição, como base para a contribuição. Pois bem, em 2017, foi considerada a constitucionalidade, como todos nós estamos cansados de saber, né? Pois bem, em 2017, nós podemos nos questionar, tá, Andréia, então por que de repente mudou tudo isso? Na verdade, o STF, ele entende que aquela inconstitucionalidade de 2010, ela foi com base na Lei 8.540. Com o advento da emenda constitucional número 20, que foi convertida na Lei 10.256, com a mudança na redação, aquele erro que dava pela inconstitucionalidade, ele foi sanado. Ou seja, por colocarem ali, porque se a gente abrir hoje o artigo 195, nós vamos ver a palavrinha receita. A contribuição, ela se tornou constitucional, doutora Ana. É isso. Inclusive, quando eu estava querendo entender toda essa dinâmica, que eu peguei os acórdãos para ler, existem páginas e mais páginas entre os ministros discutindo a diferença entre a palavra receita e a palavra faturamento. Porque a palavra faturamento já constava na redação original. E a palavra receita não. Então, eles consideram que, em 2017, o erro que dava pela inconstitucionalidade já havia sido sanado e que, portanto, o fundo rural, o vulgo fundo rural, ele é inconstitucional. Pois bem, constitucional. Pois bem. A Receita Federal, por sua vez, muito perspicaz, que nós que advogamos para produtores rurais sabemos que não podemos piscar com ela, entendeu que o fundo rural, ele sim foi inconstitucional, de 2001 para trás. De 2001 para frente, com a lei, com a emenda constitucional e posteriormente convertida na Lei 10.256, não existia mais problema. E que, portanto, a cobrança do fundo rural, ela sim é devida. Por isso que quando foi entendido pela constitucionalidade em 2017, a Receita Federal cobrou e está cobrando os nossos produtores rurais retroativo. Esse passivo, porque ela entende que o fundo rural, desde 2001, é constitucional, uma vez que aquele julgado de 2010 foi referente a uma lei que já não estava mais em vigor. Sendo muito objetiva para a Receita Federal, o julgado de 2010 não teve efeito prático nenhum. Eles não consideraram. Então, quando o produtor rural ele vira para nós e fala, mas doutora, como que muda de opinião do nada? Como que nós explicamos para o produtor rural tudo isso numa prosa? Difícil. Né? Porque é complexo. Precisamos compreender para ter o mínimo de segurança, para passar a segurança para o nosso cliente. Exatamente. Né? E aí, o que aconteceu? Deixa eu ver se eu passei algum ponto aqui, algum tópico aqui que eu não falei a respeito da receita de tributação. Porque às vezes uma informaçãozinha passa batida e a gente não consegue fechar o raciocínio lá na frente. Tá. Em suma, o imbróglio, a celeuma inicial, ela se deu aí. Na questão de não se deixar muito bem claro
que a inconstitucionalidade, ela versava de 2001 para trás, referente a uma questão que ela já havia sido sanada, ou não considerar isso, né, doutora Ana? Porque no julgado, o STF ele tem essa possibilidade de modulação, né? Ou não modulação, exatamente. Então, eu acho que o ponto nodal é esse. Tudo mais que aconteceu foram reflexos desse primeiro momento. Então, assim, daí até eu ia fazer uma pergunta com relação às legislações pertinentes. Eu acho que a doutora, né, em toda essa explicação, que foi muito clara, elucidou muita gente, com certeza, já tratou, né, das legislações. Agora, claro, tem agora de 2018, né? Não sei se a doutora quer comentar sobre essa. Então, é importante nós observarmos que, além das legislações, no caso do Fundo Rural, nós precisamos nos atentar para os julgados. Porque, por mais, por exemplo, o julgado do Mata Boi, ele foi interpartes, mas ele foi que deu o norte. Os demais, eles tomaram a cautela da repercussão geral. E aí, para nós podermos compreender, é necessário a gente ficar bem a par dos julgados. Outra questão, doutora Ana, que eu pontuei aqui, que é um dos reflexos do Fundo Rural, nós tivemos em 2017, não sei se a senhora vai lembrar, a resolução número 15. E foi aquela movimentação, e a deputada que estava à frente falando em alto bom som que o Fundo Rural ele ia se tornar inconstitucional, e isso, aquilo, outro, e deixou muito produtor confuso. Nós sabíamos que aquilo ali não ia ter efeito, e aí eu quero fazer uma parte para quem não compreendeu a questão da resolução. O STF, quando ele julga a retirada de inconstitucionalidade de qualquer norma, ele julga, mas ele não tem o poder de tirar do ordenamento. Então, ele meio que remete para o Senado, e o Senado faz isso por meio de resolução. O que aconteceu nesse caso foi que o julgado de 2010, a resolução da inconstitucionalidade para tirar aquilo do sistema, do ordenamento, só aconteceu em 2017. E tinha muita gente achando que essa resolução dizia respeito ao julgado de 2000, da constitucionalidade, né? 2017. Ou seja, de 2017. E não. Então, na verdade, para nós que sabíamos disso, foi um teatro. Porque nós sabíamos que não ia ter efeito prático aquilo. Né? O que podia ter, às vezes, uma força política, né? Um movimento, alguma coisa nesse sentido, mas nada para além disso. E aí tivemos também o PL 9252, que nós achávamos que poderia dar em alguma coisa, né? E chegamos agora na ADI 4... Não, tivemos outra ADI, a 4735. Isso é importante falar também, porque quando saiu esse julgado, eu recebi bastante dúvida. Porque a ADI 4735, que, salvo engano, foi julgada junto com um recurso especial 759244, me perdoem estar colando aqui, mas eu sou péssima de decorar esses números, versava sobre a imunidade constitucional alcançada por exportações indiretas. Então, eu recebi muito questionamento no sentido de que, agora acabou mesmo o Fundo Rural. Doutora, me explica isso, os mais cautelosos, né? Outros comemorando. Na prática, o que esse julgado, esse entendimento pode favorecer é que o cálculo do passivo pode diminuir. Na prática é isso. Né? Não tem nada para além disso. Ajuda muito, né? Dependendo de quanto que seja esse passivo, ajuda muito. Mas o reflexo desses julgados, que aconteceu em fevereiro deste ano, da ADI 4735 e do recurso especial
extraordinário, 759, eu vou fazer um resumo disso daqui. Eu vou colocar disponível. Vou ver o que eu faço. Porque são muitas informações que eu não sei se as pessoas são tão curiosas quanto eu, mas quando eu assisto live, eu quero depois pesquisar, ler aquilo para poder compreender melhor, né? E a gente joga e às vezes não dá para anotar, enfim. Mas a questão das leis, né, das legislações pertinentes, as leis são essas que a gente foi pontuando, e a necessidade de acompanhar os julgados, essas ações de inconstitucionalidade que vez por outra aparece, e os PLs da vida, né? Que ainda vão aparecer muito por aí. Então, vamos entrar as questões polêmicas a respeito do Fundo Rural. O que a doutora destacaria atualmente, né? O que ainda há de problema e o que merece atenção com relação pelos especialistas, advogados, contadores e os próprios produtores rurais? Doutora Ana, assim, são muitos detalhes. Por quê? Eu até estava conversando com o Torma hoje, sobre a necessidade da gente olhar a situação do cliente, claro, a situação do produtor rural. Então, assim, o que o produtor rural deve fazer, vamos colocar assim, né? E o que o profissional do agro deve saber, o que o produtor rural deve cuidar, quais são as obrigações, né? Penso que o produtor rural, ele precisa ter a propriedade dele em dados. Eu sei que isso é extremamente difícil. É assim, eu sei, porque hoje existe uma geração que está vindo aí, que está reformulando, mas não é a realidade de muitos locais, de muitos estados não é assim. Na região sul existe uma leva maior de herdeiros, de sucessores que estão ali mais atentos. Para o centro-oeste, para o norte, eu sou de Rondônia, eu sei o quanto é difícil ter dados da propriedade. É tudo no fio do bigode, é tudo no olhômetro, é verdade, né? Mas, no que diz respeito ao fundo rural, tem que ter a propriedade em dados, nem que seja no último ano. Por quê? Porque hoje, depois de dita a constitucionalidade, é possível contribuir com base na folha de empregados ou com base na produção comercializada. Aí tem uns que falam, quando tem mais funcionários faz assim, quando tem menos faz assado, quando... Depende. Tem que analisar não dá caso, né? Tem que analisar caso a caso. A escolha ela é feita anualmente. Primeira venda do ano ali, no caso do gado, já foi. Já foi feita a escolha. Não tem como mudar mais. E assim, doutora Ana, eu falo isso com muita dó. Porque a geração antes da nossa, assim, do meu pai, dos nossos pais, dos nossos tios, eles não fazem por mal, eles têm vergonha de não entenderem e rejeitam. Então, assim, quando eu vou numa propriedade, geralmente chegam até mim, não é o produtor. Até pelo YouTube mas pelas redes sociais é um filho, é uma nora, é um sobrinho. E aí nós percebemos que a forma que é abordado para o produtor rural faz toda a diferença, porque quem vai dar a palavra final é o produtor rural, é o patriarca, é ele que manda. Sim. E nós devemos conseguir entrar na cabeça dele que ele precisa ter um contador que seja ok. E outra coisa, não adianta enganar contador, porque eu já peguei uns clientes que até nó em contador eles davam. Né? Então, assim, tem que falar a verdade para o contador, porque na hora do aperto, nós, advogados, não trabalhamos sozinhos. Nós precisamos de uma assessoria contábil para poder conseguir trabalhar junto e ter êxito, né? Pois bem,
O produtor rural é isso. O profissional, nós que trabalhamos no setor, especificamente na área jurídica, nós precisamos saber enquadrar o cliente, o produtor rural. Ele não sabe a condição dele. Ele nunca recolheu? Ele nunca recolheu e nunca recebeu cobrança? Ele nunca recolheu e recebeu cobrança? Ele foi diligente e entrou com uma medida liminar lá atrás para não pagar? Né? Ele foi diligente, entrou com uma ação, mesmo assim ele é Caxias e depositou em juízo, porque senão não tem o que fazer. Diante de uma cobrança, nós temos que ter materiais consistentes para poder mitigar o prejuízo do produtor. Porque se nós analisarmos de modo bem frio, é injusto. É injusto. Quando eu ouço falar a remissão, é um absurdo, não é remissão. Não existe isso. Eu estava conversando outro dia com colegas de outras áreas e eles estavam falando que se dá muitas benesses para o produtor rural. E aí eu falei, suponhamos que a prefeitura manda você não pagar o IPTU da sua casa. E depois resolve que tem que pagar, ainda tem que pagar os atrasados. A grosso modo, é isso. Exatamente. Não é benesse, né? Então, assim, cautela do produtor rural. Colocar a sua propriedade. Se você é um herdeiro, não consegue ainda influenciar tanto, vai devagarzinho e conversa com seu pai, com seu tio, com a sua mãe, com a sua avó, a possibilidade de conseguir numerar algumas coisas. De contratar uma pessoa, um profissional, às vezes o contador pega um a cada ano, a cada 2 anos, vira uma bagunça, porque advogado e contador não são bem vistos. Né? Sempre, porque ele fez coisa errada. E fica trocando. Então, acho que a cautela principal é essa. O profissional é saber, de fato, a condição do produtor para tomar a medida mais acertada para mitigar o prejuízo dele, porque é muito provável que ele vai ter. É pouquíssimo provável que não tenha que fazer alguma coisa, né? A Receita Federal, ultimamente, ela está cobrando quem entrou com liminar, achando que estava fazendo o correto, não tem prescrição. Vai recolher mais quem ficou inerte, né? Isso. Eu estava conversando com outro... A política que a gente tem, né, no nosso país é muito grande. É muito grande. E nós não, meu Deus. Nós não podemos garantir para o produtor nada. Nós não podemos, doutora. Não tem como. É difícil muitas vezes orientar, né? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, qual que vai ser o fechamento dessa ação direta de inconstitucionalidade que temos hoje, né? Então, é difícil. Complica o nosso trabalho. E deixa eu ticar aqui. Fui falando, pulei umas coisas. Falo muito. Deixava a gente ficar aqui mais de 1 hora. Mas que bom. Mas a doutora é muito Mas eu tentei... Então, isso é ótimo. É porque a gente tem que tentar fazer as pessoas entenderem para elas passarem para frente. Exatamente. Me diga uma coisa. Porque senão fica no nosso mundinho. Me diga uma coisa, com relação à legislação de 2018, 13.606, né, que é o que instituiu o programa de regularização rural, né? O PRR. Isso, o PRR. Porque a adesão foi até 31 de dezembro de 2018, né? E quem não aderiu? Quem não aderiu? Pois é. O que existe, doutora, algumas perspectivas, né? Algumas conversas, né? Que estão trabalhando. Essa conversa também, desde quando acabou o prazo para adesão ao PRR, surgiu essa prosa.
de que ele seria aberto novamente, de que ele seria aberto novamente. Existem instituições empenhadas nisso. Sim. Só que não existe só isso no mundo do Supremo, existe do mundo jurídico, né? Existem outras coisas. E esse PRR, eu não gosto de achar nada nesse nosso mundo. Mas, se eu pudesse achar alguma coisa, eu acharia que na hora, em algum momento ainda vai ser reaberto. Uhum. A senhora tem algum dado de se a adesão foi, assim, grande ao PRR? Tem algum dado nesse sentido? Então, eu fui atrás, mas as informações são muito desencontradas. Eles informam o que convém. Uhum. A quem convém, eles informam que a adesão foi alta, e a quem não convém, eles informam que a adesão não foi. O que eu posso dizer é que, na minha realidade, poucos produtores aderiram. Por quê? Porque temos no Brasil aquele ditado que quem paga mal, paga melhor, é uma coisa assim? Não, aqui, que, tipo assim, que o devedor, ele sempre é beneficiado no final das contas. Certo. Então, eu tive com produtores que falou assim, não vou fazer nada, vou deixar ver o que vai dar. Então, não aderiu. Uhum. Eu acho que eu ouço falar de que é geral isso. Que muitos não aderiram. Então, continua passivo, né? Assim. Não, e a nossa condição é muito delicada, doutora, porque assim, ó, eu faço parecer. Então, quando o cliente vem atrás de um parecer, ele quer que nós digamos para ele o que ele tem que fazer. Né? E nós não podemos falar. E aí nós colocamos as hipóteses das piores, para não iludir ninguém, e no final deixamos ao crivo dele, mas ele ainda faz aquela pergunta, mas o que a senhora acha? Nós não podemos achar nada. Não tem como achar. É difícil. Né? E doutora, e como que está a ação direta de inconstitucionalidade? A 4395, em que pé está essa ação? Então, você sabe que eu estou olhando ela todos os dias para ver se está tendo movimentação. Mas não. O que acontece? Está empatado, né, esse julgamento. Então, alguns ministros seguiram o relator, que é o Gilmar Mendes, pela constitucionalidade tanto da contribuição quanto da subrogação, porque essa subrogação é outra prosa dentro dessa celeuma inteira. Eu vou fazer uma parte já do que seja essa subrogação. Sim. Mas o que acontece? Hoje, né, teve esse julgamento, 5 pela constitucionalidade e 5 pela inconstitucionalidade. Quem foi pela constitucionalidade foi com o relator, salvo engano, foi Barroso, foi com Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Fux. E está faltando o voto do Toffoli. Toffoli está, não sei, de licença médica. E aí o que acontece? Existe uma previsão de que, se a licença médica ela for superior a 30 dias, que parece que não é o caso do ministro Toffoli, eles resolvem a votação acompanhando o relator. Então, no caso, seria o Gilmar Mendes, que deu pela constitucionalidade, tanto da contribuição quanto pela subrogação. Por que eu estou olhando direto? Porque já vai fazer 30 dias. Então, será que ninguém sabe, eu não vi em nenhum lugar o tempo dessa licença médica do ministro, né? E assim, com a constitucionalidade nós já estamos acostumados, né? A questão da subrogação, ela é muito... A gente tem que ficar bem espertos também, porque assim, tem muito colega que fala assim, a subrogação exime o produtor rural, o adquirente fica responsável sozinho, e nananã. Não é bem assim, porque a obrigação
de pagar é do produtor. Mas o governo, sabiamente, para não ter que recolher de cada produtor, arranjar um mecanismo para recolher a contribuição de um por um, ele subrogou, colocou essa obrigação para os cerealistas, para os frigoríficos que compram a produção final do produtor. Isso que é a subrogação. Porque nós falamos de um nome... são nomes jurídicos que as pessoas perdem interesse em saber do que se trata, porque subrogação, o que é? É você delegar a outra pessoa o dever dela fazer uma obrigação de outra, né? Passando. É isso, na prática é isso. E aí, se isso acontecer, vou voltar, dar um passo atrás. A subrogação, ela era prevista no artigo 30 da Lei 8.212. Só que artigo, inciso 4º, alguma coisa assim. Ela tinha previsão legal. Com a inconstitucionalidade de 2010 sendo revogada, esse artigo que previa a subrogação, ele também foi revogado. Então, o que aconteceu? O tempo foi passando, os adquirentes, eles eram acostumados a recolher, permaneceram recolhendo e, de repente, tiveram um insight. Epa! Alguém acordou, sabe, no meio do caminho. Por que nós estamos recolhendo ainda se não tem mais previsão legal? Só que isso de não ter previsão legal para subrogação é muito ruim para o governo. E aí, doutora Ana, fala-se, não sei, que fique bem claro, não sei, fala-se que o ministro Alexandre de Moraes, ele pediu para tirar todas as menções de suspensão do artigo 30. Da lei, para que não tivesse nada do site do STF. Dizem, não sei. Então, realmente, não existe nenhuma menção da suspensão, da revogação do artigo 30. Não existe, para não dar margens. Ocorre que muitos adquirentes começaram a ingressar na justiça, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul. Começaram a ingressar para não pagar. Aí, tiveram produtores rurais que falaram, doutor, antes era a gente que apresentava, né? Apresentava para eliminar. Olha, não desconta de mim, tô com a liminar aqui. Aquele produtor que tinha liminar. Aí eu falei, agora os senhores vão pedir a liminar do adquirente. Me prova que você não tem que descontar de mim. Então, os senhores irão pedir para serem descontados, recolhidos, para não terem problemas. Me diz se alguém fez isso. Eles querem receber mais. Claro. Não é? Eles querem receber mais. Mas eu fui divagando, eu perdi até o raciocínio. Mas sobre a ADI 4395, penso que nós devemos permanecer aguardando. Honestamente, não sei o que pode acontecer. Não sei. Se nós pensarmos, porque as decisões da Suprema Corte, ela não está sendo nem pautada mais no direito material, ela está sendo pautada nas consequências, né? Isso não é só a questão rural, é questão a tudo. Então, não tem como a gente saber se às vezes ele pode dar pela constitucionalidade, pelas consequências, às vezes, de uma inconstitucionalidade, gerar prejuízo econômico, dentre outras coisas. Não sei. Eu não sou otimista, não. E o Estado quer arrecadar e viu nos produtores rurais, né, pessoas e uma grande monta, né, para que eles pudessem... Então, isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Eu falo que é assim... Claro, a parte nada a ver com o nosso assunto, mas o ITR, né, que agora estão querendo... Então, Doutora, a Ticiane, ela me marcou no story com a notícia do site do Jornal O Valor falando que o ITR estão querendo aumentar. Eu respondi falando assim, o setor não tem paz. Ela me respondeu, a melhor resposta, mas nós não temos paz. Mas isso também é questão de tempo.
Só abrindo um parêntese, eu fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube a respeito da possibilidade do aumento da base de cálculo do ITR. Por quê? Porque existem instituições privadas e públicas que estão estudando essa possibilidade, ó. E esses estudos, eles serão, com certeza, base para projetos de leis. Essas instituições provavelmente vão bater na porta de deputados. E nós precisamos saber disso agora, não quando estiver lá. Por quê? Porque o estudo é extremamente complexo, a questão da base de cálculo. Devemos ficar atento porque não tem como, por exemplo, considerar as benfeitorias de uma propriedade rural. Nossa, esse assunto, eu acho que ele é, quiçá, mais pesado que o fundo rural. Uhum. Daria mais... Na hora que ele vier à tona. Eita, dá pano pra manga também. Eu acho que esse ano ainda não, porque tem muita coisa ainda para se resolver. Mas na hora que as águas estiverem mais tranquilas, o governo estiver precisando de renda de algum lugar, vai modificar sim. E o produtor rural pagando o pato, né? É complicado. Então, eu falo que o setor do agronegócio, ele é a galinha dos ovos de ouro do Brasil. Só que o governo não vê isso. Então, ao invés dele incentivar o produtor rural a ficar mais forte, não, ele quer o quê? Vender as terras. Ele quer o quê? Deixar as indústrias tomarem conta daqui. Eu vou até ficar quieta. Porque tem umas coisas que não faz sentido. É claro que tem muitos setores que serão beneficiados com várias medidas aí, né? Mas o primordial é sim incentivar o produtor rural, doutora Ana. Por que eu digo isso? Porque não é uma, nem duas, nem três vezes que o produtor rural liga para mim e fala assim, doutor, eu quero fazer... Um gerente de uma fazenda de São Paulo veio aqui e quer arrendar minhas terras e eu não estou tendo lucro nenhum e eu quero arrendar, doutora. A senhora olha o contrato para mim? É o que mais tem, doutora. Quando eu vou olhar o contrato de arrendamento, não tenho o que falar, pontuo tudo que não é legal e o produtor rural ainda assim, ele quer arrendar. Às vezes não arrenda por uma questão afetiva da terra, emocional, mas não pelo financeiro. E aí, o que acontece? Se nós estivéssemos na condição deles, também, tocando uma terra, de repente chega um grupo com um potencial imenso, cercando, já arrendou do meu vizinho, arrendou dali, arrendou dali. Você falou, vou arrendar também, sou boba. Mas isso, no contexto geral, nos enfraquece enquanto nação, porque quem está ali administrando as nossas terras não são os nossos. Então quer dizer que daqui a 10 anos não tem mais produtor rural, só tem grandes empresas, grandes grupos, sabe? Outro dia eu escrevi umas coisas, um colega falou um monte também, respeito, mas a gente que advoga para produtor rural, tem coisa que não dá para engolir. Não dá. Bom, doutora, eu acho que vamos fazer um fechamento agora. Na verdade, o que ficou é que o produtor rural tem que sempre ter um assessoramento, né? Muito bom, muito especializado. Contábil e jurídico. Exatamente. Os dois, né? Trabalhando em conjunto para que ele consiga decidir como vai recolher, qual que é o melhor recolhimento para ele, e mesmo com relação às questões futuras, né, para que ele se assegure, e o que a doutora comentou no início, ter uma gestão, né, da propriedade, o que é bem complicado para o produtor rural, porque ele é avesso muitas vezes, né, a isso, não entende que a propriedade é uma empresa e que tem que ter organização em todas as áreas, senão futuramente ele pode vir a ser responsabilizado por crimes ambientais, inclusive, e essa questão do fundo rural, né? Para que ele consiga escolher, ele tem que ter um assessoramento muito, muito grande, muito especializado e que saiba o que está fazendo, né? E também ter essa regularidade, que o produtor não vê, muitas vezes muda, né, de profissional. Isso é ruim, porque a gente não tem o histórico da propriedade, né? Mas, enfim, quais seriam as suas considerações? Eu agradeço pela participação.
Agradeço também a todos que participaram aqui e passo a palavra para a doutora Andréia. Muito obrigada, a senhora é muito didática e eu acredito que principalmente os advogados que nos prestigiaram aqui esclareceu as dúvidas de muitos deles. Inclusive tem o seu e-book, né? E eu não sei se está disponível ainda, mas... Aquele e-book é o único que eu coloquei ele à venda, porque ele me deu muito trabalho. Mas eu vou atualizá-lo com essa questão da ADI 4395 e vou ver também, ou se eu vou disponibilizá-lo, ou se eu vou fazer um resumo com esses julgados, deixar disponível. Doutora Ana, eu que quero agradecer a oportunidade de conversar sobre assuntos que a gente gosta, né? A gente que trabalha, o nosso trabalho toma boa parte do nosso dia e eu advogo no agro porque eu acredito mesmo que nós podemos fazer diferença enquanto técnicos e eu espero ter me feito entender para os colegas que nos acompanham e me ponho à disposição para qualquer colega que tenha dúvidas. O importante é nós compreendermos a situação e passarmos informações claras para frente, que não causem ainda mais polêmicas, né? Porque eu costumo dizer que as situações elas não têm culpados, é uma condição, a condição é esta, e vamos resolver, né? E é isso, muito obrigada, passou muito rápido. Nós que agradecemos, até o Paulo colocou ali para dúvidas, né, e sugestões e que ficaram ainda, contato@coilenig.com.br. Também vamos deixar o teu contato, doutora, qual que é? @direitoemmovimento.ar. Isso, o meu perfil manda direct, que eu demoro um pouquinho às vezes, mas quando eu empolgo também eu respondo tudo de uma vez. É legal, tá bom o seu perfil, parabéns por todo o trabalho que você tem desenvolvido. Obrigada. Tá sendo muito bom o trabalho. Obrigada. Obrigada, eu quero agradecer a todos os colegas que nos acompanharam também, muito obrigada por nos prestigiar, muito obrigada a todos que compartilharam, né? A gente sempre pensa que pode ficar aqui falando sozinho, mas enfim. E esse vídeo, para quem não conseguiu acompanhar tudo, vai ficar disponível no nosso IGTV, aqui no Instagram, e também vai ser, vou subir no YouTube, né? Com o Ilenig Advogados. No YouTube também tem todas as nossas lives. Toda terça a gente tem conversa com especialista. Essa foi a 6ª conversa. Esperamos vocês na próxima terça. Obrigada a todos. Obrigada, doutora. Tchau, tchau. Imagina, tchauzinho. Tchau, tchau.